Bom dia. Livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo foram informados de como Deus tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivesse passado. E ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, Deus falou a Josué: faz tu facas de pedra e circunda os filhos de Israel. Josué lapidou então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Buivat, Aeralot, colinas dos prepúcios. Esta é a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, todos os homens de guerra morreram no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito. Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado, porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor, jurou-lhes Deus que não veriam a terra que seus antepassados haviam prometido, sob juramento, dar-nos, terra onde mana leite e mel. Quanto aos seus filhos, estabeleceu-se em seu lugar, e este Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar, no acampamento até que sararam. Então Deus falou a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo, o lugar ficou conhecido até hoje como Guigal, monumento de pedras. Todos os reis amorreus, reis daquela região, todo aquele povo, estavam apavorados, estavam com medo, porque viram, né, ficaram sabendo que Deus tinha aberto o rio Jordão e que os israelitas tinham passado ali a seco. Então eles viram que Deus que estava no comando, estava combatendo, estava entregando aquelas terras na mão dele. Então isso deixaram eles mortos de medo. Neste interim, Deus determina que Josué fizesse então facas, né, de pedra, bastante facas, para circuncidar todos os homens israelitas. Nós sabemos que circuncidar é aquela marca no prepúcio de todos os homens. Então foi feito isso porque aqueles que estavam ali, nenhum deles tinham sido circuncidados, haja visto que eles tinham nascido no deserto. Os que eram circuncidados foi todos aqueles que tinham saído do Egito, tinham sido libertos, mas por desobediência eles morreram no deserto. Todos eles tinham morrido. Só restava Josué e Caleb. E esses não, e todo o restante não tinham sido circuncidados. Então Deus determinou então que eles fossem circuncidados. E após a circuncisão, ficaram ali alguns dias até restabelecer, porque machuca, fere, sangra. Então tem que restabelecer para continuar a caminhada do combate. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício da Páscoa no 14º dia do mês, ao pôr do sol nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermentos e grãos de trigo tostados.
Ao comer o fruto da nova terra no dia seguinte, cessou-se o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Então, ali no deserto, em frente a Jericó, nas planícies, eles fizeram a festa, comemoraram-se a Páscoa e comeram do fruto da terra. Então, ali, Deus que tinha sustentado, mantido esse povo durante 40 anos, com maná, todos os dias enviando um maná do céu, parou. Porque agora eles já tinham o que comer, já estavam comendo os frutos da terra. Cessou seu maná. Nunca mais Deus enviou o maná para este povo. Eles começaram a comer dos próprios frutos da terra, ali que seria o fruto do trabalho deles. O maná serviu para alimentá-lo durante os 40 dias, dos 40 anos no deserto. Assim como também naqueles 40 anos, os prodígios, milagres aconteciam, a água saía da rocha, tudo isso. Agora, eles entraram na terra, vão combater, vão assumir a terra. Então vão ter que trabalhar, lutar para alimentar, para sobreviver. Acabou-se. Em frente a Jericó, ali nas planícies, foi o último dia que foi enviado o maná. Encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e lhe perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência. Ele indagou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Deus respondeu a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Josué ali estavam acampados, Josué ali olhando. De repente, Josué vê um homem, um guerrilheiro com espada na mão. Josué não sabia quem era, né? Se era do povo israelita ou não. Então perguntou: vem cá, quem é você? Você é dos nossos, né? É israelita ou é um dos adversários que está aqui no nosso meio? Essa pessoa respondeu para ele, falou: não sou dos seus e nem adversário, eu não sou a favor, não sou um dos teus homens, também não luto contra você. Eu vim com a responsabilidade de comandante. Ele era um anjo enviado do Senhor. Aí Josué falou: mas vem cá, qual o recado então que tem para o seu servo aqui, para o servo do Senhor? Falou: descalça sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Quando está falando para ele descalçar a sandália, não está dizendo: não fica descalço que essa terra aqui é santa. Acontece descalçar, é tirar a sandália, que, assim como Moisés também, quando Deus, o anjo do Senhor, falou com ele: eu estou lá na sarça ardente, ele disse: aproxima-se, descalça a sandália, que o lugar que pisa é santo. Nós temos que descalçar a sandália. O que é descalçar? É tirar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa lógica, o nosso entendimento. Nós temos que tirar tudo isso. Porque o Senhor é santo. É Ele que vai conduzir. É Ele que vai fazer tudo. Ele tem um comandante. Aquele ali era o comandante dele. Falou: não esquece. Descalça a sandália. É isso que está dizendo. Descalça a sandália. Tira o seu conhecimento. Tira a sua lógica, tira o seu entendimento, que é eu que vou combater por você. Josué sempre procedeu. Quando às vezes nós entendemos que nós podemos fazer assim, nós podemos fazer daquela outra maneira, nós podemos agir dessa ou daquela forma. Mas não é assim. Não é assim que o Senhor nos manda. Quando nós deixamos Deus agir, Ele está no comando, o comandante é Ele,
Esqueçam o que nós pensamos, o que nós agimos. Ah, não, eu estou vendo aquilo ali que não tem solução. Não. O que eu vejo não interessa. E sim o que o Senhor diz. Ele tem um comandante. Aquela enfermidade não tem cura. Os médicos disseram, está comprovado que não tem. Não me interessa. Comandante, eu não me... Esse conhecimento humano, conhecimento mundano, não me interessa. Vamos descalçar a sandália. Ah, é impossível eu conseguir resolver isso. É impossível eu conseguir pagar isso ou aquilo. Esquece. Tira a sandália. Deixa isso agir. É impossível restaurar o meu casamento. É impossível meu marido ser liberto. É impossível minha esposa ser liberta. Por N motivos. Esquece. Tira a sandália. Deixa o Senhor. Ele é o comandante. Tira todo o conhecimento. Ele que combate. Josué, capítulo 6. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Deus falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Vós, todos combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez. E assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Num, convocou o sacerdote e ordenou: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofares, trombetas, e sigam à frente da arca de Deus. Em seguida ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca de Deus. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerrilheiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os restantes dos soldados marchavam-se à retaguarda da arca. Durante todo esse tempo, soava os chofares. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem: gritai, então bradareis. Assim a arca de Deus rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento, onde passaram a noite. Então, como nós falamos, a cidade era a cidade cercada, era a cidade murada, com muros larguíssimos. Como nós dissemos, inclusive, tinha a casa da prostituta Raabe, era em cima do muro. Tão largo era. E como eles estavam com medo dos israelitas, a cidade estava fechada, os portões trancados, e ninguém podia entrar nem sair. Fortaleza, eles estavam ali medrosos, com medo mesmo. Deus fala com Josué. Tinha mandado Josué se despir do conhecimento da lógica humana. Que como estava trancada a cidade, aos olhos do homem seria praticamente impossível conseguir derrubar as muralhas, vencer Jericó. Deus falou: olha, você vai pegar 7 sacerdotes com 7 trombetas, né, que são instrumento feito com chifre de carneiro, e eles vão tocar, eles vão estar à frente da arca da aliança. À frente deles, alguns guerrilheiros, do restante atrás. Só esses 7 vão tocar, nada mais, nenhum outro som, e vão dar a volta em toda a cidade.
Uma vez ao dia vocês farão isso e ninguém fala absolutamente nada. Somente esses 7 sacerdotes vão estar tocando esses chofares, né? Essa trombeta, esse instrumento. Ninguém fala mais nada. Ninguém grita, fala absolutamente nada. Vão dar volta em toda a cidade. Uma vez por dia. Durante 7 dias vocês vão fazer isso. Agora, quando for ao 7º dia, aí não vai dar uma volta, vão dar 7 voltas. E depois dessas 7 voltas, todo mundo em pé. A hora que o sacerdote tocar os chofares, todo mundo vai gritar. E os muros, o muro vai cair na frente de cada um de vocês. Ou seja, não é nenhuma ação humana. Os muros vão cair sozinhos. Por isso Deus tinha dito para ele, olha, tira a sandália do pé, tira o seu conhecimento, tira a sua lógica. Porque o que vai acontecer é algo que seria impossível aos olhos dos homens. Da mesma forma, Deus fala com nós constantemente. Tira a sandália. Porque o que eu vou fazer é impossível aos olhos humanos. Não tem lógica, não tem condições. Mas eu vou fazer. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, acontece. Não importa o mais difícil que seja. Nós temos que confiar, nós temos que crer. A fé sem obra, ela é morta. Se Josué tivesse questionado, falar, não tem condição. É impossível isso acontecer. Eu não posso, não tem lógica. Só porque eu vou mandar o sacerdote, o povo dar a volta durante 7 dias ao redor da cidade, no 7º dia das 7 voltas, o muro vai cair, lógico, eu não vou fazer. Eu não teria isso. Mas a palavra fala que ele obedeceu, ele creu, tirou a sandália do pé. Vejamos o resultado. Assim a arca de Deus rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento, onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas, e marchando na frente da arca, tocavam seus instrumentos durante a marcha. Os homens de guerra iam diante deles, e a retaguarda seguia a arca de Deus. Enquanto marchavam, os chofares soavam continuamente. No 2º dia, igualmente rodearam a cidade mais uma vez e retornaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada a Deus, como Érem, anátema, para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Mas vós guardai-vos do anátema, ficai distante do que é consagrada destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema, não vos deixais mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel, e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Deus, entrarão no seu tesouro. O povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente, cada um atacou do lugar onde estavam e tomaram a cidade completamente. Consagraram toda a cidade a Deus, exterminando ao fio da espada homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas e jumento, todos os seres vivos que nela estavam. Então, eles fizeram durante 6 dias, cada dia,
dando uma volta ao redor da cidade, tocavam só em silêncio. No 7º dia, deram 7 voltas, tocaram o sofá, e Josué falou: escuta, agora grite. Deus já entregou a cidade na mão de vocês. Ela vai cair, vocês vão entrar. Só que tudo que está aí está amaldiçoado. Tudo. Não é deixar escapar nada. Mate todos os seres vivos, homens, mulheres, crianças, animais, para matar, não é para pegar nada para vocês. Tudo. O ouro, a prata, o ferro, separa que é para o Senhor. Mas ninguém não pegue nada. Cuidado com a cobiça. Se vocês pegarem, vai trazer maldição. Maldição para o acampamento, maldição para todos nós. Não apanhe nada. Nada da cidade. Ordem de Deus. E assim fizeram. 7 voltas. Quando tocaram, o povo gritou, os muros caíram. A muralha caiu. Eles entraram matando todo mundo. A única coisa que eles tinham que tirar com vida para fora era Raabe e sua família, né? A prostituta, porque tinha escondido os espias. Eles tinham feito essa promessa de salvar ela e sua família, que estivesse na casa dela. Então, quando eles soaram, então aconteceu o que Deus tinha prometido. As paredes, os muros, aqueles muros larguíssimos, caíram. Eles entraram, derrotaram todo mundo, mataram todo mundo, tomaram posse da cidade. A palavra de Deus se cumpriu. O que era impossível aconteceu. Apesar que nós já temos visto a impossibilidade o tempo todo, quando Josué foi a primeira, foi o Rio Jordão que abriu, e agora aconteceu isso. Deus estava exaltando Josué, como disse que os nossos milagres acontecem, a promessa de Deus se cumpre em nossa vida. Mas é necessário nós nos despirmos da lógica do conhecimento humano. Eu tenho falado muito sobre isso porque algumas pessoas, alguns homens, mulheres, falam comigo: pastor, como que eu vou reconquistar meu marido, reconquistar minha esposa, se eu não falo com ela, se eu fico à distância? Eu deveria estar, como se eu não estou vendo, eu deveria estar vendo ela, ele me vendo, para nós estar conversando. Como manter distância? Como que isso vai ajudar? É porque estão querendo ação através de uma ação humana. Se nós confiamos no Senhor, se nós deixamos na mão do Senhor, o milagre acontece. Os muros de Jericó caíram. Assim como isso aconteceu, o muro da dureza, da mágoa, do ressentimento, do ódio, tristeza, tudo cai. O marido virá, a esposa virá. Não é pelo que nós não temos que estar preocupados com os olhos. São inúmeros os testemunhos que nós temos aí deste fato, dessa maneira de agir. Então nós temos que aprender a tirar a sandália. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Quando eu sempre insisto, eu falo: olha, não fique querendo saber o que o marido, a esposa está fazendo. Não fique querendo saber se está com o amante, se não está, se ele não diz, se ele diz que não volta, qualquer coisa no sentido. Não queira saber. Por que não queira saber? Porque nós confiamos no Senhor. Vamos buscar Deus, é Ele que faz. Nós temos que tirar a sandália. Temos que ficar descalço diante do Senhor. Ele faz. Os muros caíram. Ele deu determinação, eles não mexem em nada. Não apanhe nada para vocês. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, de acordo com o que jurastes a ela. Foram jovens espiões israelitas e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e o colocaram em lugar seguro fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo o que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de arte, de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Deus. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai, todos que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida.
E ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiaram os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Josué fala pro pessoal: vem cá, entra, tira tudo, a prostituta Raabe com tudo, todos os seus parentes, seus amigos, tudo que estiver na casa dela, aquilo que vocês prometeram. Eles foram, assim fizeram, trouxeram ela para fora, e todo o resto do povo foi morto. E ali também depois incendiaram a cidade, meteram fogo em tudo, queimaram tudo. O ouro e a prata pegaram, foram para o tesouro do Senhor. Foi as determinações do Senhor. Nós vamos ver mais à frente, no próximo capítulo, como é que, mesmo assim, sempre tem um desobediente, sempre tem um ganancioso. E esta ganância, essa cobiça traz maldição. Inclusive trouxe maldição para o acampamento de Israel, que nós vamos ver no próximo capítulo. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Jericó foi derrotado. Jericó agora pertence aos israelitas. Daquele povo todo de Jericó só escapou Raabe e sua família. Naquela ocasião, Josué proclamou este juramento solene: maldito seja, diante de Deus, o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Ao custo da vida do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, concluirá as obras, concluirá as suas portas. E Deus esteve com Josué, cuja nobre fama divulgou-se por toda a região. Josué então depois amaldiçoou a cidade. Olha, maldito aquele que tentar reconstruir essa cidade. Quem assim fizer, quando começar o seu primeiro filho, o filho mais velho vai morrer. Quando ele encerrar, quando estiver terminando de construir, o seu filho mais novo vai morrer. Josué amaldiçoou em nome do Senhor. Também nós veremos mais à frente essa maldição se cumprindo. A palavra do homem de Deus, a palavra de Josué se cumpriu inteiramente desta maneira. Nós vamos ver mais à frente. Uma pessoa que tentou reconstruir Jericó. O filho mais velho morreu. Quando estava terminando, o filho mais novo morreu. Mas isso nós não veremos mais à frente. Nós vimos que a palavra de Deus se cumpre. Nós vimos que para Deus não existe impossível. Mas nós vimos que para Deus nós temos que descalçar nossa sandália. Tirar nosso entendimento, a nossa lógica, o nosso conhecimento e viver e praticar a palavra de Deus. Nós concluímos hoje o capítulo de Josué 6, capítulo 6 de Josué. Querendo Deus, sendo vontade do Senhor, amanhã estaremos lendo o capítulo 7 do livro de Josué. Toda lógica, todo entendimento, todo conhecimento está na palavra de Deus. Por isso que em todo tempo eu falo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.